Ser líder, as pessoas às vezes confundem. Ser líder não quer dizer que tem que ser autoritário. Aliás, essa figura de líder autoritário já está bem defasado, Sim. né? Vamos dizer assim, uns 20, 30 anos atrás, o líder autoritário era respeitado, não, porque aquela liderança... Hoje em dia não existe mais isso. Pelo contrário, o líder autoritário é um líder tóxico. Sim. Né? A gente costuma falar, é taxado como tóxico. E se cuidem que tem um canal de denúncia de compliance se você é um líder tóxico. Mas, enfim, o líder ele tem que ser o exemplo. Né? As pessoas que estão ali ao redor, eles têm que olhar o líder e falar, nossa, eu quero ser ele. Né? E para isso acontecer, o líder também tem que ter a inteligência emocional de deixar os seus liderados brilharem. Porque às vezes acontece que o líder quer brilhar tanto que ele não dá espaço para o liderado brilhar. E eu sempre falo ali, né, para os meus liderados, enfim, eu até brinco, né? Eu falo assim, às vezes tem situações que às vezes eu pego pesado, mas não pesado, eu pego pesado de buscar informações, de estudar mais, e aí eu faço a seguinte pergunta: você quer sentar na minha cadeira? Nossa, não. Você tem que ter essa ambição de querer sentar na minha cadeira. Mas sentar na minha cadeira, você tem um processo que você tem que passar para você sentar na minha cadeira. Da mesma forma que eu também tive a ambição de sentar na minha cadeira de líderes que eu tive na minha carreira profissional, e que para mim foram essenciais, que eu via como exemplo e queria fazer tudo o que eles faziam, porque eles eram o meu exemplo. Então, isso é ser líder. E o líder tem que ter essa inteligência emocional e trazer seus liderados para você. Que autoritarismo ele não vai conseguir nada, ele não vai conseguir nem ter uma performance no seu trabalho, com a sua equipe, se ele for atuar dessa maneira. Eu concordo plenamente, né? Eu acho que eu nunca tive a questão ali de líder autoritário, acho que eu fui agraciado dessa forma. Uso bastante os meus líderes do passado como referências do presente. E referências exatamente, sabe assim, quando, imagina, trabalhamos juntos, por vezes eu pergunto, como que a Michelle, né, reagiria a essa situação, né? O que ela pensaria sobre, né? Então, eu tento buscar toda a minha inteligência emocional, né, as bases da minha inteligência emocional para lidar ali com alguma questão de algum conflito, qualquer situação ali do dia a dia, sempre com base em referências, né? E do ponto de vista de gestão de pessoas, liderança de pessoas, eu percebo que a liderança, quando ela inclui a participação dos outros, ela é muito mais eficiente, ela é muito mais precisa, né? E eu faço praticamente quase tudo disso que você está falando, né? Até quem trabalha comigo já se acostumou. Eu falo, cara, vai lá, se coloca aqui na minha posição. Não é nem querer estar aqui, mas já se coloca na minha posição. Então, aqui as bases que eu vou te colocar de pensamento. E aí a maioria fala assim, é difícil, né? Falei, exatamente, não é tão fácil quanto parece, né? Então, me traga uma solução, me sugira alguma alternativa. E aí você percebe que o time ele se torna muito mais, como vou dizer assim, muito mais forte. Eu acho que esse é, às vezes, o senso da família, né, no ambiente de trabalho. Quando você tem ali o senso coletivo de objetivo, do que a gente está querendo proteger, do que a gente está querendo evitar, né? Então, essas conversas, elas são muito, muito interessantes, né? Grande parte do meu dia é conversando com pessoas, é incrível isso, né? Então, há dias, né? Não sei se o seu também é assim, que eu nem abro o computador, assim, não dá tempo de eu abrir o computador, porque ou eu vou estar em alguma reunião, ou eu vou estar conversando com pessoas sobre algum alinhamento de processo, algum alinhamento emocional, para fazer a coisa acontecer, né? Faz parte do dia a dia, né? Eu vejo dessa forma, né? Não sei se estou fazendo certo, se estou fazendo errado, está dando certo até hoje, né? Essa questão de inspirar muito através ali de chamar para o jogo, vem aqui junto comigo, da conversa, que é um dos grandes alicerces da inteligência emocional, né? Olhando para aquilo que você tem de percepção ali do dia a dia, né? Você tem alguma dica, vamos colocar assim,
para aquela pessoa que, de certa forma, ela se encontra em algum momento, pessoal ou profissional, um pouco mais. Ela já identificou que ela está ali meio instável, vamos colocar assim, para ela começar a dar os primeiros passos com sentido à inteligência emocional? Tem alguma coisa que você destaca como algo positivo, como primeiros passos? Se ela está ali instável na inteligência emocional, ela está com algum problema pessoal, enfim, profissional até, se eu identificar, eu até, né, chego perto e pergunto se eu posso ajudá-la. Mas se for pessoal, porque às vezes, né, assim, tem gente que fala, não, ó, eu vou trabalhar, então eu fecho a porta, os problemas ficam lá fora. Não. Óbvio, você não vai levar para o trabalho, mas vai refletir no seu dia a dia se você está com algum problema pessoal. Então, às vezes, a pessoa está com uma ansiedade, está com algum problema em casa e ela não consegue gerenciar essa emoção. Então, ela acaba levando essa ansiedade para o trabalho e aí ela acaba o quê? A performance dela acaba sendo baixa. Ela não acaba ali desenvolvendo o trabalho que ela tem que desenvolver, ou até demorando mais, além do que se ela tivesse com uma inteligência emocional estável, ela faria, e às vezes a gente até identifica, a gente fala, nossa, aquele profissional, ele não é assim. Ele deve estar com algum problema, porque ele faz esse trabalho em 10, 15 minutos e ele está levando 3 horas para fazer. Então, a gente começa a identificar. E muitas das vezes, claro, a gente não vai ser tão incisivo de querer detalhes da vida da pessoa, mas a gente pode se aproximar e ver no que a gente pode ajudar. É o nosso trabalho de compliance, que eu falo, que às vezes as pessoas não entendem, que tem um lado de RH, aonde a gente faz muito, mas muito, que às vezes até o RH não consegue fazer, porque são pequenos detalhes ali que a gente tem, sensíveis, que a gente pode ver até aonde a gente pode ir e não ser invasivo, né, com aquela pessoa. E aí, às vezes, o fato dela sair do trabalho, e eu até incentivo, né? Fazer um esporte, ou sair do trabalho, sentar com alguns amigos da mesma área, bater um papo, ou até mesmo fazer uma terapia, né? Porque às vezes todo mundo às vezes fala: "Não, eu não preciso de terapia, eu não tenho nenhum problema". Não, até onde você sabe, né? Porque às vezes a gente até tá dando murro em ponta de faca, que a gente poderia resolver aquilo de uma forma mais simples, e a gente não tem essa percepção que um profissional externo vai te dar ali a visão para você resolver. Então, geralmente eu vou dando essas dicas, né, aonde eu identifico, não sendo invasiva. Sim, não é. Cara, é fantástico, né? Você acredita que a inteligência emocional ela consegue ajudar ou fortalecer a questão da tomada de decisão da vida, da vida da pessoa, né? Obviamente é o que você falou, né? A pessoa ela é composta pelo lado pessoal e profissional. Você acha que fortalecer a inteligência emocional ela ajuda na tomada de decisão? Muito. Quando a pessoa está com uma inteligência emocional forte, a tomada de decisão dela é mais assertiva. Ou seja, ela tem um autoconhecimento tão importante que, mesmo ela tomando a decisão, que às vezes pode dar um deslize ali, não ser 100% perfeita, ela vai saber identificar aonde não foi 100% perfeita, porque ela está com o controle das emoções em dia, 100%. Então, é importantíssimo. Eu dou um outro exemplo concreto aqui, né? Porque eu adoro dar exemplo concreto. Você está numa reunião aonde tem algum dos integrantes ali da reunião que ele começa a ficar descompensado, né? E ele não tem essa inteligência emocional de chegar e falar assim, gente, vou até o toalete, vou dar uma saidinha, já volto, que isso é importante e faz parte da inteligência emocional. Quando você sabe que você está num nível de estresse ou de raiva mais forte, você dá uma pausa, você se retira do ambiente, dá uma volta, toma uma água, você vai ver que você vai entrar na reunião outra pessoa. Então,
às vezes o integrante não consegue ter, né, esse gerenciamento e ele começa a bater na mesa, começa a se exaltar numa reunião. E aí você, com toda a inteligência emocional forte, você vai chegar para esse profissional e vai falar: você quer um break? Você quebra a pessoa, entendeu? Porque você não vai entrar ali numa discussão, num embate. Ou até você começa a incentivar outros colegas ali, integrantes, a falar do mesmo assunto de uma maneira diferente, ou de uma maneira mais compreensiva que esse integrante não está conseguindo ali explanar. Então, você começa a direcionar para um outro ponto onde você não entra num conflito. Ah, Michele, mas então você está falando que eu nunca vou entrar em conflito? Depende. Porque entrar em conflito com uma emoção acalorada é preferível não entrar. Entrar num conflito, que eu falo que é nem conflito, é argumentação, né? Você vai expor a sua ideia é diferente da ideia do integrante da outra, né, que está ali na reunião, mas vocês não vão entrar em conflito. Cada um vai ter o seu argumento. E nem é necessário confirmar, né, 100% a verdade ali. Né? Cada um tem a sua experiência e tem ali o seu pensamento, seu raciocínio lógico.